No ar mais um Performance SA, hoje com a Juliana Amaral, ela que não é pouca coisa não, que ela só tem 7 Ironmans. Aí a gente estava conversando antes de começar o programa, eu falei, mas são 7 o meio ou é o full? Ela falou, não, são 7 full mesmo. Eu falei, então a conversa é outra. Então a gente está começando mais um Performance SA com a Juliana Amaral, ela que é triatleta das boas e também empresária do mundo financeiro, ela vai contar pra gente o que ela faz. E a gente não pode esquecer do apoio que a gente está recebendo do Coworking U, que é esse escritório que a gente está gravando. Eles têm 2 prédios muito legais, um na Faria Lima, outro no 9 de julho. São escritórios de primeira linha. Então, obrigado, U. Tamo junto. Juliana, tá pronta? Tô Bora? pronta. Boa tarde. Você tá com a roupa de triatlon já, não? Tô. Então, vambora. 7 Ironmans? 7. Caramba. Comecei em 2010. A gente tá no mundo tri, que não precisa explicar muito de Ironman, Tá. mas só pra quem às vezes não é do mundo tri, Ironman é uma prova que você nada 3.900, pedala 180 e depois corre uma maratona, só 42 km no final pra fechar. Você fez 7 desse negócio. Como é que faz pra fazer? Por que não é 7 Ironman? Por que 7 Ironmans? Olha, eu acho que uma coisa foi puxando a outra. No esporte, a gente acaba buscando muito a perfeição, né? Então, você sempre termina uma prova achando que você poderia ter feito alguma coisa melhor. Pô, eu tenho isso aqui pra melhorar, eu tenho aquilo ali pra melhorar. E o Ironman, como é uma prova que dura o dia inteiro, você sempre tem muitas coisas pra melhorar, né? Então, e aí uma coisa foi puxando a outra. Eu tive um gap grande, né? Eu fiz... Meu primeiro Iron foi em 2010. Como é que começa? Como é que começa? Porque fazer o Iron é o ápice, Sim. né? É a prova mais famosa, não é mais enigmático. Agora tem esses ultra Ironmans e tal, mas o Ironman é a prova mais tradicional de longa distância do mundo. Você não chegou já fazendo Ironman, né? Como é que é esse processo? Então, eu acho que eu comecei no triatlon, né? Comprei minha bike em 2007 e comecei a fazer sprint olímpico como todo mundo quando começa o triatlon, né? Começa a fazer as provas mais curtas. Mas antes disso, você corria, você nadava? O que você Eu era? O que você fazia? Eu corria. Eu vim da corrida, eu nado desde pequena, então isso ajuda, né? Eu não sou uma grande nadadora, mas a gente vê assim que tem muitos atletas que têm dificuldade com a natação e que às vezes acabam largando o esporte. Mas você nadava bem, mas é que tem gente que até tem fobia, né, de nadar, de entrar no mar, então assim, que trava mesmo na hora de entrar, né, que tem medo. Então assim, pra mim isso já foi uma questão que nunca me atrapalhou. Tá. E aí eu acho que foi mais a bike mesmo, que até hoje é meu calcanhar de Aquiles, porque eu fui aprender a pedalar, tudo bem, sabia pedalar, né? Claro. Tive uma calóizinha quando era jovem, mas eu fui aprender a pedalar depois velha, né? Então, de novo, é o que você falou, pedalar, não é? Pedalar numa speed, fazendo uma prova de 180km de pedal, é outra coisa. E depois tem que correr 42. Exatamente. É outra dinâmica. É outra dinâmica. Então, assim, você tem que ter o endurance, você tem que ter a técnica do pedal e você tem que ter a musculatura do endurance, né? Porque se ficar 6 horas no selim, né? E correr depois. Exato, não é pra qualquer um, né? Então, assim, é uma coisa que você treina. Então, eu comecei com as provas curtas, né? Então, acho que o estalo veio, eu participava de uma assessoria esportiva da época, né? Do Marcelo Butenas. Grande Butenas. Se ele estiver me ouvindo, né? É um querido, né? É a pessoa que me formou, né? Como atleta. E aí eu sempre via a galera pedalando e largava a bike, saía correndo. Falei, pô, isso aí é legal, né? Eu quero fazer isso também. E aí eu comprei minha bicicleta e comecei a ver que não era tão fácil fazer isso, né? Que não era tão fácil pedalar e sair correndo. Enfim, mas aí eu comecei com as provas curtas e logo eu já saquei que eu não tinha explosão, eu tinha resistência. Tá. Então, assim, eu chegava numa prova de sprint, uma prova de olímpico, eu sofria pra caramba, como ainda continuo sofrendo. E eu não fazia bem, não era uma prova que rolava pra mim. Então, eu comecei a me inscrever pra provas mais longas. Você não gosta da sensação de coração na boca? Exato, tá. Exatamente. Acho que o sofrimento, ele é muito... Você tem que fazer tudo acelerado, né? E por sinal, assim, eu falo isso, às vezes os amigos me perguntam, Lela, mas você corre bem maratona. Só que
às vezes correr maratona é mais fácil correr um 10K. Exato, correr um exatamente. 5K. E aí eu falo esse exemplo. O César Cielo, ele tem um índice no sangue dele, que é o ácido lático, né? É o lactato que a gente fala. Que depois que a gente começa a fazer muito esforço, e isso pode ser numa prova curta ou numa prova longa, a gente começa a sentir uma dor. Essa é a produção do ácido lático que é uma defesa do corpo para que você pare com aquela sensação, com aquele excesso de esforço. O César Cielo, quando foi campeão olímpico e quando bateu o recorde mundial na piscina do Pinheiros, nos 50, ele deu pico de 33. E eu dou pico de 20. Então isso quer dizer o seguinte, que ele numa prova de 50 metros, que dura segundos, ele sente muito mais dor a 33 do que eu a 20 numa maratona. Porque eu não bato 20, pico é o 20. Então eu devo, sei lá, devia a 13 numa maratona. Então é isso, né? A prova curta dói muito mais que uma prova longa. Exatamente. Só que a prova longa é mais difícil porque você tem um endurance, né? Você Exato. tem muitas horas fazendo. Exato. A logística de alimentação, enfim. Tudo, exatamente. Desculpa te interromper. Não, acho que é super válido. Eu também não tinha essa informação que você colocou. Acho muito interessante isso. E aí você começou a migrar essas provas. Exato. Aí eu comecei a conversar com Butenas, e eu sempre fui corredora, então já tinha feito algumas maratonas. Aí eu falei, bom, eu vou tentar trazer essa expertise da maratona pro... Você já corria maratona antes? Já. Pro triatlon. Ai, acho que maratonas, assim, talvez umas 10. Caraca! Eu não sei exatamente. Tá. Acho que talvez 10, contando com as 7 do Ironman, talvez umas 12, vai. Contando com as 7 do Ironman. Tem o melhor tempo de maratona? Eu acabei de fazer 3:13 na Disney agora em janeiro. Caramba, que legal. Depois de passar uma semana andando nos parques, comendo hambúrguer. Que legal. Mas foi bem bacana, assim. Eu adoro correr, assim. A corrida é o esporte que me faz mais feliz. Tá. Então, assim, na hora que... no Ironman, na hora que eu entrego a bike, eu coloco o pé no chão e falo, putz, agora eu tô em casa, agora a prova acabou. Eu vou fazer o que eu gosto. E por que você não fica só na corrida? Pois talvez um dia eu volte, assim, pra corrida. Na verdade, a gente enfia uns negócios na cabeça, né? Eu quero ir pra Kona. Tá. Então, assim, eu vou buscar esse sonho, não vai ser fácil. Claro. Quanto é teu índice de Kona? Puxa, depende da prova, né? Eu tô na categoria 45-49, precisaria, sei lá, Ironman Brasil precisaria fazer uma prova aí pra 10:20, 10:15, não é fácil. Não. É uma prova... Difícil. É uma prova muito, assim, as meninas estão ficando cada vez mais fortes. Qual longe você tá? Olha, a última vez que eu fiz Ironman Brasil, eu fiz pra 11:20, então eu tô a uma hora da vaga. Eu acho que muita coisa rolou nesse meio tempo, né? Eu fiz 10:25 em Cozumel o ano passado. Bom. Então, quente, assim, úmido. Exato. Acho que algumas coisas melhoraram, assim, evoluíram desde então, mas é um desafio, né? Não é uma coisa, não é trivial, né? Então, pegar essas vagas, principalmente no feminino, né? No feminino tem uma vaga por categoria. Então, você tem que ir lá e ganhar a categoria, né? Então, assim, algo não muito trivial. E eu tô buscando isso, assim, acho que é o meu... eu tô correndo atrás desse desafio, é o que tá me motivando. Índice pra Kona. Exato. Você acha que eu quando fiz minha maratona em 2009, que depois teve a história do livro Operação Portuga e tal, eu falei, vou parar. E depois de 2009 eu continuo correndo, então eu não consigo parar. A pergunta é, você acha que depois, índice pra Kona, que se eu for pra Kona, você vai parar? Eu acho que parar com o triatlon não, porque é uma coisa que eu amo, e eu acabei me apaixonando pelo ciclismo também, então que é uma coisa que eu tenho me dedicado muito para tentar melhorar. Então eu acabei me apaixonando pelo ciclismo, então isso abre um leque de provas que dá vontade de fazer. Claro. Então acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Engraçado porque quando em 2012 eu fiz o Ironman, e aí depois do Ironman eu fiz com meu marido, né? Com o Kazu. E depois do Ironman a gente resolveu parar assim meio que pra ter filho, né? Eu parei pra ter filho, ele parou porque já tava meio... cansado, né, porque eu acho que o triatlon, ele gera pra gente toda uma obrigação de treino, de agenda, enfim. Então, acho que ele se cansou daquilo, né, por muito tempo se manter num nível muito competitivo, né, e
e aí acabou parando comigo. E quando eu voltei, né, nós tivemos 2 filhos, que hoje tá com 8 e 6 anos. Vocês têm 2 filhos? 2 filhos. E eu tenho um filho do meu primeiro casamento que tem 20 anos. Caramba, tá. Então, assim, Você é menina, tem filho de 20 anos. Exato, mais ou menos. Tenho 3 meninos. E aí, quando eu voltei, né, que aí nasceu o Felipe em 2015, 2016, eu falei, meu, preciso voltar a correr. Aí eu voltei a correr, e aí eu já, agora eu vou voltar pro triatlo. E aí eu falei pra ele, olha, só vou fazer mais um Ironman. Aí ele falou, tá bom. Aí eu fiz Floripa 2018. Aí terminou a prova, daí passou uns meses, eu vou fazer mais um Ironman, só mais um, eu prometo, não vou fazer mais. Então eu tô nessa, sabe? Toda hora eu tô... E você fez ou você não fez ainda? Eu fiz 2018, 2019, aí veio a pandemia, né? O Ironman de 2020 foi transferido para esse ano, né? Na verdade. Aí eu fui para Cozumel 2020, fiz Cozumel 2021, e agora acabei de voltar de Utah. Né, acabei de voltar do Mundial de Utah, né, que teve lá, né, que Você foi pro Mundial? Que legal. Que teve, foi uma prova meio que, como não teve Kona ano passado, eles fizeram em Utah, mas muitos atletas não quiseram ir, então foi meio que um prêmio de consolação, digamos assim, mas foi animal, assim, me senti no Mundial, foi muito legal. E o marido continua te apoiando? Continua. Ele parou de vez? Ele parou de vez. Ele nada ainda, corre, mas ele pendurou a bicicleta na parede e falou, não dá para 2 pessoas na casa fazerem triatlon é que sim, acho que você também viveu um pouco disso, né? Ele perdeu muitos amigos, né, na estrada. Então, assim, ele tem medo. Depois que as crianças nasceram, ele ficou com medo de pedalar. Tá. E aí ele falou, olha, não dá para os 2 correrem um risco com um filho pequeno, né? Pra mim, eu parei por isso. Eu nadava mal e amo pedalar, amo correr. O meu VO2 de pedal é melhor que de corrida, mas um pouco isso, demora muito. É uma logística de você pedalar 1 hora é nada. Nada. Né? Na corrida, 40 minutos está resolvido. Um pouco do perigo de se quebrar, já me quebrei muito na vida, não tô a fim de me quebrar mais, enfim. Então, quer saber, vendi as bikes. Vendeu mesmo? Vendi. Aí eu corro faz tempo, né? Eu mantinha o pedal até pouquíssimo tempo. Você tá curado, ele fala isso pra mim, eu tô curado. Mas eu mantenho correndo, às vezes eu caio na piscina, nado mal, continuo nadando mal, mas às vezes só pra dar uma soltada. E é isso, o mesmo pensamento dele. E como é que você concilia tudo isso? Família, 3 filhos, 3 homens, que é uma dinâmica mais difícil ainda. Depois nós vamos falar de trabalho e ainda com Ironman, que não são no mínimo 2 esportes por dia. Exato. Né? No mínimo 2. No mínimo 2, exato. Né? O ideal seriam 3 esportes por dia, mas com 2 você se vira. Se vira. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada, então eu acordo às 4, 4:30 todos os dias. Tá. Eu durmo cedo, mas eu acordo muito cedo. Então eu mato os treinos antes das 8:30, 9 horas da manhã, eu já fiz todos os treinos do dia. Então isso acaba ajudando na dinâmica. Só que sempre impacta, né? Família, principalmente, porque, assim, você tem o esporte, que é o teu amor, né? Que é teu hobby. Depois você tem seu trabalho, que a gente precisa, né? Enfim, também é uma coisa que me dá muita paixão, né? De fazer. Não é uma coisa que é minha obrigação, né? Não vou falar que o trabalho é minha obrigação, porque não é. Hoje virou uma coisa muito dinâmica para mim, muito interessante. E tem a família, né? Então, assim, eu diria que o apoio do Kazu, né, que é meu marido, que já foi triatleta lá atrás, é essencial. Tá. Então, hoje ele me dá um apoio que eu não conseguiria fazer triatlon se não fosse ele. Tá. Porque... Você sabe, não? Junto com a família. Exatamente. Tipo, ele cuida das crianças, então ele leva as crianças na escola, ele põe uniforme, então, tipo, sei lá, eu saio às 4 da manhã pra pedalar, volto, ele já saiu pra levar as crianças pra escola, então eu deixo a lancheira pronta, deixo o uniforme pronto, enfim, eu deixo algumas coisas prontas, mas ele é que faz a dinâmica, pô, acorda, escova o dente, troca, então acho que ele, assim, o suporte que ele me dá é essencial, assim, sem ele eu não sei se seria possível. E meio que de sábado, se a gente sai de casa, não tem hora pra voltar. O pedal de sábado é um pedal de 5, 6 horas, mais o carro pra ir pra voltar, mais uma hora mais tirar a bike por a bike. Tem dias assim que eu chego em casa 3 horas da tarde. Então, assim,
tem muitos casais que eu vejo que acabam se desentendendo por conta disso, que o parceiro não entende, né, o outro. Por ele já ter feito, acho que ele entende ali o que eu tô vivendo e ele respeita muito. Eu respeito muito isso também nele, assim, sabe? Eu acho que isso me dá um suporte que eu preciso para viver esse meu outro lado, que eu não tenho como, né, abrir mão disso. E o que né? te motiva? Porque é o que você abre mão de repente levar os filhos na escola, de repente estar mais em casa com o marido. O que te motiva? O que você põe na balança e fala... Eu vou... Poxa, assim, eu acho que a sensação que o esporte te dá é incrível, né? Então, você acorda às 4 horas da manhã, começa a pedalar, chega na USP, um monte de gente, você fica feliz, né? De ver aquelas pessoas fazendo a mesma coisa. Você faz amigos que não são os amigos do trabalho, né? Então, são pessoas, assim, que eu brinco que os amigos que você faz no esporte são os verdadeiros amigos, porque é o cara que tá com você no perrengue. Então, assim, é o cara que tá quebrado com você na estrada, é o cara que vai te ajudar a trocar pneu, é o cara que vai, cuidar de você ali na estrada. Então, assim, é muito, assim, a gente acaba fazendo um ciclo de amizades muito legal. Então, assim, eu não consigo hoje viver, assim, se tem um sábado que chove, ai, que tristeza, a gente fica tudo deprimido. Eu não vou ver meus amigos, né? Então, assim, isso me motiva muito. Eu acho que isso... O pedal de sábado é onde? Romeiros? Romeiros, normalmente Romeiros, que Romeiros é a Disneylândia, Virou, né? Virou a Disneylândia, porque tem... Você para pra comer e conversar, e tem lá o AI e outros lugares que as pessoas acabaram abrindo pra poder acolher o ciclista. Então, acho que aquilo é fenomenal, né? E que a gente perdeu a USP, né? Porque antes era a USP. Então, assim... Ciclovia não? Olha, a ciclovia da Marginal Pinheiros, eu tenho muito medo de pedalar lá, pra falar a verdade. Porque, assim, se você vai... Lá tem públicos muito diferentes. Então, tem desde o cara que quer treinar até o cara que quer passear com a família. Então, assim, eu acho que todo mundo tem direito à ciclovia. Claro. Então, ela é pública, né? Não é de triatletas. Exato. Então, assim, quando eu vou pedalar lá, pra mim fica nítido que enquanto você tá fazendo um treino lá, 32, 33 por hora, tá tudo ok. Na hora que você sai disso, você vai para 35, 36, o risco ele aumenta assim exponencialmente, porque você começa a ultrapassar muita gente, e aí começa a dar cagada, né? Começa a vir pelotão de um lado, pelotão do outro. Aí eu falei, sabe, não gosto. Assim, eu me sinto melhor em Alphaville, na Via Parque de Alphaville. Tem carro, tem gente que detesta pedalar lá. Não vou falar que não tem perigo, porque outro dia eu mesmo caí lá. No asfalto que estava desnivelado, que eles estavam arrumando. Mas, assim, eu me sinto mais segura lá, porque os carros, eles estão acostumados que de sábado e de domingo o ciclista tá lá. Claro. Então, assim, tipo, a direita é do ciclista. Claro que sempre vai ter o desavisado, que não passa lá todo dia, enfim. E, Juliana, e business? E vida profissional? Falamos de 3 filhos, falamos de 7 Ironmans, não sei quantas maratonas, e negócio, e trabalho. Olha, aonde entra? Cabe o trabalho aí? Cabe, tem que caber, né? E a maior parte do dia a gente passa no trabalho, né? No fim, né? Das contas. Poxa, hoje eu sou uma das sócias de um escritório cadastrado, não, desculpa. O escritório da XP Investimentos, né? Então é a 4 Investimentos. Eu sou uma das sócias ali, nós somos em 10 sócios. Hoje, né, eu sou uma das 3 sócias majoritárias do escritório. Eu comecei um negócio há 4 anos atrás, então é como se fosse um bebezinho, né, uma sementinha. Você é um agente autônomo da XP. Exatamente. Tá bom. Eu sou assessora de investimentos, né, então eu comecei como assessora e aí há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos eu abri mão da minha carteira de clientes para vir para a mesa de renda variável. Então hoje na mesa nós somos em 5 e eu sou uma das pessoas que acaba trabalhando ali na mesa, né, principalmente com produtos estruturados, que a gente chama, né? E hoje é produto estruturado? Produtos estruturados é como se fosse um produto empacotado em que eu vou comprar uma ação para você e eu vou trazer junto uma estrutura de opções que vai te proteger, digamos assim. Ou proteger 100%, ou eu te trago uma proteção parcial e te garanto um cupom. Então, assim, são produtos de mesa, digamos assim, né? Eles vêm empacotados. Né? E aí tem diversos tipos de estruturas desse tipo.
e eu acabo trabalhando bastante com isso, né? Montando esse tipo de estrutura. Interrompendo um minuto, porque desde abril o mercado está super difícil, né? Então assim, a gente vê as criptomoedas tá tudo fazendo, né, desaparecendo basicamente, as empresas de tech, não só no Brasil como no mercado americano, também perdendo valor de mercado absurdamente. Como é que você está vendo por esse... Existem teses que o mercado vai ficar ainda difícil, não só Brasil por causa de eleição, essas coisas, mas o mercado global vai ficar ainda com a subida de juros dos Estados Unidos e outros países na Inglaterra, enfim, né, durante a pandemia assim, inundou de dinheiro, muito crédito disponível e agora um ajuste fiscal importante no mundo e que a instabilidade vai continuar até 2023. Como é que você está vendo isso? Eu acho que o mercado ele está muito volátil, né? Então, assim, por outro lado, é em cenários de volatilidade que você tem oportunidades. Então, assim, quando todo mundo começa a falar de bolsa, quando você entra no táxi, o taxista começa a falar, compra Petro, compra Vale, é porque vai cair. É porque tá todo mundo falando de bolsa e o mercado começou a ficar caro. Então, assim, o que a gente vê, principalmente no Brasil, né? Então, a gente tem um cenário eleitoral, a gente tá com um cenário externo muito complicado, né? Por conta da inflação. A inflação não é uma questão só do Brasil, acho que é uma questão do mundo inteiro, você colocou bem. Então, os governos tiveram que imprimir dinheiro para fazer frente à pandemia, para tentar manter as pessoas em casa e as empresas pelo menos parcialmente funcionando, né? A atividade econômica parcialmente funcionando, e agora vai vir a conta disso. Eu acho que no nosso país a gente tem os nossos problemas aqui, né? Então a gente acaba sofrendo com a inflação, principalmente porque é um velho conhecido nosso, né? Então assim, e começa a nos dar aquela aflição daquela sensação, pô, já vi isso. O que fazer? Quem tem aquela graninha que guardou, que ralei 2 anos, 10 anos da minha vida para guardar uma grana que depende muito do perfil do investidor, né? Eu acho que assim, o brasileiro sempre foi muito rentista. O brasileiro ele sempre deixou o recurso na renda fixa e na poupança e ainda tem uma enxurrada de recurso na poupança. Então assim, eu acho que o cara que é conservador e o cara moderado, ele voltou a ser rentista. Acho que tem boas oportunidades na renda fixa. De novo, então a gente está falando, se alonga um pouquinho o prazo da tua carteira, você busca ali 14% ao ano, enfim. Pelo menos você vai estar protegendo o seu recurso contra a inflação. Então acho que isso é uma questão, né? Que eu sempre falo, então meu discurso é um discurso mais de renda variável, então eu sempre trago isso para o investidor, né? Essa taxa que você está levando na renda fixa, no fundo, ela é uma ilusão. Porque você só está protegendo o teu recurso, você não está rentabilizando o teu capital. Agora, para rentabilizar teu capital acima da inflação, não é uma coisa que está trivial, né? Então, o cara ele tem que primeiro ter uma visão de longo prazo. Então, quando ele for para renda variável, ele precisa comprar valor e nunca preço, que é muito difícil no nosso país isso, né? Então, a gente ainda tem muita especulação, enfim. Então, se você for comprar a bolsa, compre as principais ações da bolsa e compre empresas que têm valor, né? Então, não compre preço, porque o cara que compra preço vai tomar uma pernada. Então é muito importante você ter a visão de longo prazo e aquele não pode ser seu único recurso. Claro. Porque assim, eu sempre falo isso muito para os meus clientes, os clientes que eu atendo ali na mesa. Sempre que a gente vai fazer uma sugestão de alocação, principalmente em renda variável, você precisa ter um recurso de liquidez ali. Por quê? Porque, por exemplo, eu comprei Vale, né? Eu comprei Vale a R$100, ela foi lá e bateu 62. Quando chegar em 62, ou 60, ou 70, eu preciso ter recurso para comprar mais Vale, né? Eu tenho um cliente que me contou uma história que é bem isso, né? Ele falou assim, meu pai tem um amigo que fala assim para ele, que colocar dinheiro em renda variável, você tem que comprar o ativo vai cair no outro dia. Aí você vai no supermercado, compra um saco de paciência, vai lá, pega mais dinheiro e compra mais ativo. Então é um pouco essa dinâmica da renda variável. Agora, eu vejo assim, quanto mais volatilidade a gente tiver no mercado, mais oportunidade a gente vai ter.
E assim, é muito, se você olhar, eu não sou analista, né? Então, o que eu tô te dizendo aqui é o que a gente acaba recebendo de informações dos analistas da XP e de outros analistas do mercado, que a nossa bolsa, ela está barata. Se você comparar com outras bolsas, né? Eu acho que os Estados Unidos deu uma boa corrigida agora esses últimos meses, né? A gente não consegue dizer que ela tá barata, mas talvez ela tá um pouco mais... acessível. Exato. Acho que os preços, eles deram uma arrefecida, né? Mas se você olhar, por exemplo, mercados emergentes, né? Que a gente tinha Brasil, Índia e Rússia, para onde o cara vai? Rússia, carta fora do baralho. A Índia é um mercado que já não tá tão barato. Então o investidor tá vindo para cá. Por outro lado, tem esse cenário que você falou, de alta de juros lá fora. Na hora que o Fed aumenta os juros lá fora, aí o cara começa a pensar, será que eu vou pro Brasil? Correr risco no Brasil, vou pros Estados Unidos, que é mais seguro. Exatamente. Então, assim, o mercado ele não tá fácil. Mas, por outro lado, né, eu tava te falando dos produtos estruturados, hoje na mesa você consegue comprar vale com capital protegido. Juliana, eu vou mudar o tema porque a gente está chegando no final do programa. Tá bom, então eu vou ficar o dia inteiro aqui. Não, a gente faz um programa só de investimento porque o assunto está muito quente. Legal. O mercado está super difícil, então tem muita oportunidade. Falar. Mas a gente está chegando no final do programa. Então eu vou te fazer a última pergunta. O que é performance para você? Olha, eu acho que assim, performance é você tentar fazer melhor todos os dias. Tentar fazer a mesma coisa melhor todos os dias. Né? Então, assim, no trabalho, fazer mais e melhor todos os dias, e no esporte também, né? Então, é fazer os mesmos esportes melhor e mais, assim, todos os dias. Tentar encontrar um equilíbrio, né, disso tudo, né? Legal. Porque não deixar que a busca da performance traga um desequilíbrio geral, assim, para tua vida, né? Legal. Juliana Amaral, obrigado. Obrigada prazer a você. Te conhecer e parabéns pela disciplina, pelo foco. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Performance SA e sempre a gente agradecendo ao Coworking U, que cedeu esse espaço para a gente. Eles têm 2 prédios, um na Faria Lima e outro na 9 de Julho. Um beijo para vocês. Tchau.